Olá, eu vou falar sobre a conclusão do livro de Daniel. Daniel 1 fala sobre a chegada de Daniel e seus companheiros na Babilônia, quando eles vieram cativos de Jerusalém, quando Judá foi tomada por Nabucodonosor. Isso depois do rei Jeoaquim se deixar corromper pela adoração de outros deuses ali entre o povo de Judá e por oferecer sacrifícios a deuses que não era o Senhor, o Deus de Israel. E chegando no palácio da Babilônia, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram escolhidos para viverem no palácio por 3 anos, para ali receberem educação, para ver se ali eles desempenhariam funções entre os nobres. E eles decidiram que durante 3 anos eles ficariam ali aprendendo sobre a Babilônia. A primeira postura que tiveram foram mudar o nome de Daniel para Beltesazar, de Ananias para Sadraque, de Misael para Mesaque e de Azarias para Abednego. Nomes que antes glorificavam e engrandeciam o nome do Deus vivo, o Deus verdadeiro, passou a ser tido por nome que invocava Deus da nação babilônica, deuses pagãos. E eles pensavam que mudando o nome desses jovens que foram trazidos de Jerusalém, que eram da tribo de Judá, mudaria assim também a identidade desses jovens. E eles passariam a assimilar a cultura dos deuses pagãos. A segunda atitude que fizeram é que eles passariam a comer as iguarias da mesa do rei. Só que Daniel, Azarias, Misael e Ananias, eles resolveram a não se contaminar com as iguarias da mesa do rei. Não porque nelas houvesse algum erro, mas porque para eles o fato de comerem as iguarias do rei, eles acabariam a ter comida em fartura e com isso viria a glutonaria. E o momento de tantas bebidas poderia trazer a embriaguez, coisas que ao servo do Deus Altíssimo não era permitido. Porque eles procuravam a zelar pelo corpo, que era templo do Espírito Santo, para poder se prestarem sempre puros diante do Senhor. Eles não se deixaram contaminar com as finas comida e bebida do rei da Babilônia. No final do tempo em que eles foram provados se o não consumo das iguarias do rei interferiria na sua aparência, demonstrou que eles se mostravam mais belos e mais sábios do que os demais. Então, essa medida foi permitida que assim eles continuassem. Daniel 2 já mostra que Daniel interpreta um sonho de Nabucodonosor, porque o rei, ele foi para o seu palácio descansar e durante a noite ele teve um sonho. Como se não bastasse, o rei ele não apenas queria a interpretação do sonho, mas ele queria que fosse dito a ele o que é que ele havia sonhado e que tinha tirado a sua paz de interior para que ele pudesse dormir aquela noite. Algo impossível aos olhos humanos e impossível aos sábios, aos magos, aos feiticeiros que existiam na Babilônia. E então ele ficou sabendo que havia Daniel, que Deus usava ele com visões e interpretações de sonho. Daniel foi chamado à presença do rei Nabucodonosor e depois de saber isso, ele clamou a Deus por um tempo e pôs os seus amigos para clamar a Deus. E no final de 3 dias ele ficou sabendo o que é que o rei havia sonhado
e a interpretação daquele sonho. E assim ele foi contar ao rei. Ao descobrir o que ele havia sonhado e a sua interpretação, Nabucodonosor reconheceu que realmente o Deus vivo operava na vida de Daniel e de seus amigos, porque ele era capaz de tornar o impossível possível. A sua soberania estava sobre a vida dos homens. O capítulo 3 mostra que os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdênego, eles são guardados por Deus quando são lançados na fornalha de fogo ardente. Isso porque o rei Nabucodonosor mandou erguer uma estátua muito grande de si mesmo para ser adorada. E essa estátua, ela deveria ser adorada por todas as pessoas da Babilônia assim que se tocasse os instrumentos musicais. E no momento em que se tocou os instrumentos, os três não se prostraram para adorar. E vieram alguns e contaram para o rei. O rei ainda deu a oportunidade, falou com eles que ia mandar tocar novamente as músicas e que eles se prostrassem. Se eles se prostrassem, eles não seriam jogados na fornalha. Eles falaram com o rei que se o rei quisesse, poderia jogá-lo na fornalha, mas eles não se prostrariam e não dariam louvores a Nabucodonosor, porque eles só reconheceriam Deus como Deus em sua vida. Nenhum outro homem poderia ser digno de sua prostração e de seu louvor. Isso irritou Nabucodonosor, que mandou que os atasse e os jogasse na fornalha. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. As pessoas que jogaram eles na fornalha, só o fato de jogarem eles fez com que elas morressem. Já os que caíram, que foi Sadraque, Mesaque e Abdênego, estes não morreram. Ao contrário, eles passeavam no meio da fornalha. E junto deles havia um quarto homem que andava no meio da fornalha. Nabucodonosor, vendo aquilo, mandou que eles saíssem para fora. Quando eles saíram, ele reconheceu que o Deus dos três o havia guardado e instituiu que a partir daquele momento era proibido qualquer povo, nação, língua blasfemar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego. Caso contrário, esse e a sua família seriam todos mortos e a sua casa destruída. O capítulo 4 de Daniel fala sobre a loucura que recaiu sobre o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi para o seu palácio descansar. Enquanto ele descansava, ele sonhou com uma grande e frondosa árvore que tinha uma grande copa. Debaixo da sua copa, os animais se abrigavam e faziam ali a sua casa, e nos ninhos dos galhos da árvore da copa, as aves do céu faziam a sua morada. Eles tinham bastante fruto que alimentava todos os animais e todos os seres vivos, todos ali da região. De repente, mandou-se que cortasse aquela árvore, derribasse e espalhasse toda ela pela terra, mas que a sua raiz ficasse presa com corrente sobre a erva. Depois de ter tido esse sonho, Nabucodonosor também ficou aflito porque ele não sabia a interpretação. Daniel novamente foi chamado. Daniel, que é Beltesazar, ele foi chamado. E ele novamente orou a Deus, que o revelou e o deu interpretação daquele sonho. E ele disse ao rei que aquela árvore representava o rei, que era grande e frondosa, que abarcava várias nações, em que os povos que ali chegavam encontravam comida, encontravam descanso e segurança,
por estarem ali. Porém, que no passado um tempo, Deus o tiraria daquele lugar e o levaria para o campo, onde ele comeria ervas com os animais, num período de 7 tempos, e que aquela neblina, aquele orvalho que caísse sobre ele, faria com que ele vivesse com o animal comendo as ervas por 7 anos, mas no final ele olharia para o céu, reconheceria a grandeza de Deus e Deus o restituiria ao seu lugar. Aí Daniel ainda deu uma advertência para que evitar que isso acontecesse, ele orasse e mudasse sua postura, reconhecesse a soberania total de Deus sobre sua vida. Mas acontece que Nabucodonosor não fez como instruído por Daniel. Assim aconteceu. Depois de 1 ano dessa revelação, o rei, num momento para o outro, ele perdeu toda a sua lucidez, tornou-se como um animal em que cresceram pelos sobre seu corpo, as unhas ficaram grandes e ele passou a viver como os animais do campo comendo erva. E no final de 7 anos, ele de repente olhou para cima. E ao olhar para cima, ele reconheceu a soberania de Deus e tudo aquilo se desfez e ele recuperou o seu reinado. O capítulo 5 de Daniel mostra que o rei Beltesazar, filho do rei Nabucodonosor, após a morte do seu pai, quando ele já reinava, decidiu fazer um banquete para 1000 de seus melhores homens, com as suas esposas, concubinas e as prostitutas. E nesse banquete, ele mandou que se trouxessem os utensílios sagrados que haviam sido retirados do templo de Jerusalém e colocado junto ao templo da Babilônia. E ao trazerem os utensílios sagrados, ele pôs ali bebidas e começou a beber junto com aqueles homens, as mulheres, as concubinas e as prostitutas. Fora as adorações e cantigas a deuses pagãos que eram entoados. Deus então fez com que aparecesse uma mão escrevendo sobre a parede e ninguém sabia interpretar. Então Daniel, assim como outros, foram chamados à presença do rei Beltesazar. E o rei prometeu que se ele interpretasse aquilo, ele seria valorizado ali entre a nação, sendo colocado como terceiro no governo. E Daniel, ele leu e interpretou aquilo que estava escrito, que era Mene, Mene, Tekel, Farsim, que significa: contou Deus o teu reino e deu cabo deles. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E após Daniel ter interpretado este sonho e recebido todas as honrarias que haviam sido prometidas e partido, o Beltesazar, ao encerrar a festa, ele faleceu na mesma noite. E em seu lugar, quem assumiu o trono foi Dario, um medo que se apoderou do reino. Ele não fazia parte da linhagem de Nabucodonosor. Daniel 6, ele conta já que o rei Dário, ele decidiu constituir 120 sátrapas, que eram governantes de pequenas cidades. E sobre esses governantes, 3 presidentes, dentre os quais ele escolheu como um presidente Daniel. E dentre todos, Daniel, ele se destacou porque ele não se deixava corromper no posto que ele estava. E tudo que era arrecadado e todos os documentos que ele recebia, contabilizando o que entrou no reino, ele entregava. E isso deixava o povo
com raiva, porque o povo queria corromper. Ele queria ter um proveito próprio naquele momento. E Daniel, naquela postura, acabaria estragando os planos de todo mundo. E eles tentaram várias maneiras para corromper. Como viram que Daniel não se deixava corromper por coisas humanas, eles descobriram que só se fosse tentado na lei divina, Daniel poderia ser pego. Então eles deram a ideia ao rei Dário de instituir um decreto que fosse assinado, estabelecido, de que no espaço de 30 dias ninguém poderia fazer oração, clamor ou pedido a qualquer pessoa ou Deus que não fosse o próprio rei. Se alguém fizesse, essa pessoa deveria ser morta, jogada na cova dos leões. Dário se deixou levar e assinou o documento, o decreto real. E Daniel, sabendo disso, ele não se importou. Como de costume, ele foi para sua casa, foi para o seu quarto e perto da janela, que sempre ficava aberta, ele se prostrava 3 vezes ao dia, adorando e prestando louvores ao Deus vivo. Só que alguns homens, sabendo disso, chegaram e pegaram Daniel no momento de oração. E eles correram e foram contar ao rei Dário que Daniel fazia isso. Daniel foi chamado e ele confessou que ele realmente prestava louvores a Deus. Não restava nada ao rei Dário a não ser cumprir o decreto, porque uma vez que o decreto Medo-Persa ele era assinado, ele não tinha como voltar atrás. E assim Daniel foi lançado na cova do leão. E ainda fizeram questão que ao rolar da pedra o anel do rei fosse selado, confirmando que aquela pedra não poderia ser removida, porque Daniel estava ali. O rei foi para o palácio e passou uma noite de jejum e orações, porque ele estava nervoso, porque o seu amigo Daniel estava ali naquela cova. E ao raiar do dia, o rei foi depressa para ali, para onde estava a cova dos leões, e perguntou se Deus, por acaso, havia guardado Daniel. O rei então descobriu que Daniel estava vivo e mandou que tirassem-no dali da cova dos leões. Ao sair da cova, o rei muito se indignou e mandou que aqueles que tramaram contra Daniel, ele, suas esposas e filhos, fossem todos lançados na cova dos leões. E após lançados, mal chegaram ao fundo, e eles foram devorados e os ossos estraçalhados pelos leões. Assim, Deus fez um novo decreto de que ninguém poderia blasfemar ou falar mal contra o Deus de Daniel. E não podia mais fazer nenhuma lei que tentasse prejudicar o povo de Judá. O capítulo 7, ele fala sobre um sonho muito difícil e estranho que Daniel teve com 4 animais e 2 seres celestiais. O primeiro animal era um leão com asas de águia. Esse simbolizava a Babilônia e a sua força e conquista rápida. O segundo foi um urso, que representava o Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia com força bruta. O terceiro animal foi um leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, que significava o Império Grego, que foi dada a velocidade com que ele expandiu. Ele também teve uma destruição e foi disperso, dividido em 4 reinos após a morte do seu rei, que foi Alexandre o Grande. O quarto animal, que era de dentes de ferro e 10 chifres, esses representavam o Império Romano, que era poderoso, cruel e dominou vastas regiões. Esses 4 animais são uma figura de linguagem que representavam os poderes destes reinos.
Tudo isso porque Deus se preocupava com aqueles que o servem, e cada uma das visões que ele tinha era para que o povo se preparasse para algum evento que aconteceria no meio deles, porque Deus, ele é um Pai eterno que, mesmo agindo e tratando com o povo, ele age com amor, procurando resguardar e salvar a vida daqueles que ele ama. Capítulo 8 fala de uma visão de um carneiro e um bode que Daniel teve. O carneiro, ele vinha correndo e dava cabeçadas ao ar, voltadas para o ocidente, para o norte, para o sul, mas não atingia ninguém. E depois vinha um bode. Esse era peludo e ele tinha um chifre no meio da testa. E esse ia de impacto no carneiro, e ele caía e quebrava o chifre do carneiro. E no lugar dos chifres do carneiro que eram quebrados, nasciam 4 chifres, cada um voltado aos 4 ventos da terra. Isso significava o rei da Grécia. O chifre era como do bode, ele representava um rei. O fato dele ter sido quebrado, levantando-se no lugar dele, 4 reinos, mostrava que 4 povos surgiriam desse reino, com força igual a que ele tinha. Mas no final, seu reinado, surgiria um rei mais feroz ainda, que era especialista em intrigas e causaria destruição em tudo aquilo que lhe aprovesse. Essa visão de Daniel, no capítulo 8, foi uma visão profética sobre a ascensão e a queda de impérios e o surgimento de Roma, eventos que haveriam de ocorrer em tempos bem futuros, longe de sua época. Deus enviou Gabriel para explicar essa visão a Daniel. Daniel 9 já fala de uma oração que Daniel fez pelo povo de Israel. Isso porque, ao ler a profecia das 70 semanas, ele compreendeu que aquelas 70 semanas eram 70 anos que o povo de Judá viveria em escravidão ali na Babilônia. Tudo porque ela não obedeceu aos mandamentos dados pelo Senhor Deus, e deixou-se corromper com a adoração a outros deuses. E ele advertia que Deus, ele tinha todo o direito de tratar com o povo conforme ele quisesse, mas que Daniel, ele clamava a Deus que, embora ele tivesse o direito de tratar como ele quisesse, ele lembrasse de ser misericordioso com o povo, porque só a misericórdia dele era capaz de perdoar. Era um favor imerecido que eles alcançariam em nome do Senhor. O capítulo 10 fala de uma outra visão que Daniel teve à margem do rio Tigre, em que ele estava ali na Babilônia, na época do rei Ciro. E à borda do rio Tigre, Deus mostrou a Daniel um anjo do Senhor vindo e entregar-lhe uma mensagem. E nessa visão, ao ouvir a voz do anjo que entregava a interpretação, ele caiu por terra meio sem sentido. Mas esse anjo tocou, sacudiu e colocou-o ajoelhado ali aos pés e o ensinou que ele, no momento em que começou a orar, Deus já havia mandado a resposta. Porém, o diabo, ele tentou impedir que a resposta chegasse até ele. A resposta que estava sendo entregue pelo anjo Gabriel. Mas o Senhor, na sua muita misericórdia, enviou o anjo Miguel, que é um dos primeiros príncipes angelicais, para desembaraçar o caminho
do anjo Gabriel para que ele pudesse chegar e entregar toda a revelação, toda a resposta da oração que Daniel tivera. E assim, Daniel pôde ver o amor e a misericórdia do Senhor para com o homem, porque o anjo tocou, mas o restabeleceu com força, mostrando que Deus se preocupa com o homem. Mesmo quando ele começa a orar e acha que não está sendo atendido em suas respostas, Deus já está agindo em seu favor. E que às vezes as respostas demoram a chegar das orações, é porque no mundo celestial, nas regiões celestes, há guerra entre o espírito das trevas querendo impedir que o homem receba suas bênçãos, mas Deus não deixa que nada impede e logo manda outro anjo para que a bênção do Senhor alcance aquele que clama. O penúltimo capítulo de Daniel, que é o capítulo 11, fala sobre os reis do norte e o rei do sul. Os reis do norte é a Pérsia, é a Grécia e os Medos, enquanto o rei do sul era o Egito. Reis que viviam sempre em conflito um com o outro. Esses reis, eles fariam paz através de alianças de casamento, mas essas alianças de casamento breves seriam quebradas. E novamente, depois de passado um tempo, como as pessoas não aprendem com seus erros, novamente eles tentariam celebrar alianças de casamento para fazer reinar a paz. E não daria certo mais uma vez, até que numa terceira vez o Senhor agiria em favor do povo, fazendo com que o reinado daqueles que tentam oprimir o povo de Deus, esse seja destruído. E que o texto em si, ele revela a soberania que o Deus tem na história do homem, apontando que é Deus quem levanta e é Deus quem derruba. Deus, ele primeiro levantou o Império Medo e Persa e o derrubou. Levantou o Império Grego e o derrubou. Depois Deus levantaria mais 4 reinos, inclusive com a queda de Alexandre o Grande. Depois Deus o espalharia o reino dele pelos 4 cantos dos céus. Tudo isso porque Deus é quem decide e escreve a história do homem na terra. Por fim, vem o último capítulo, que é o capítulo 12, que fala sobre o tempo do fim. O tempo em que ocorrerão os sinais da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Tempo em que imperará um engano religioso, guerras, rumores de guerra, terremoto, doenças terríveis e o amor das pessoas esfriaria. Tudo isso porque o Espírito Santo seria recolhido da terra e não haveria mais como as pessoas arrependerem e aceitarem ao Senhor, porque o que faz com que as pessoas se arrependam das suas posturas e reconheçam a Deus como Senhor de suas vidas é o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo não está mais reinando sobre o mundo, não há como as pessoas reconhecerem a soberania de Deus sobre a sua vida. Porém, neste período de total angústia aqui na terra, haverá um povo separado que não se deixaria corromper pelas angústias daqui. Eles pagariam um preço terrível com a sua vida, mas não negariam a sua fé, porque era o povo remanescente do povo santo do Senhor, o povo de Israel, aquele que recebeu a promessa de Deus de que eles alcançariam a vida eterna. Enfim, o livro encerra enfatizando que a tribulação será um momento de sofrimento físico e espiritual na vida de quem estiver sobre a terra, pois o Espírito Santo não estará mais entre os homens para dar
refrigério à sua alma. Aqui só haverá angústia e dor. Será tempo em que Satanás reinará sem restrições, até chegar o dia do juízo final. O dia em que ele receberá a sentença definitiva de condenação e será lançado no lago de fogo de enxofre. Tempo em que aqueles que forem salvos receberão os seus galardões e reinarão depois com Cristo no reino de glória e de luz. Esta foi a mensagem de Daniel. Uma mensagem pesada, uma mensagem triste, porque ela fala muitas verdades que muita gente não quer ouvir, mas coisas que estão para acontecer no nosso meio, que possamos estar preparados para sermos achados dignos de gozarmos este tempo futuro com Cristo. Em nome de Jesus. Se possível, vá no YouTube, no meu canal, e faça sua inscrição. Meu canal é Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que Deus te abençoe.